Olá pessoal, saudações a todos. Os que não me conhecem e não conhecem esse canal, eu me apresento. Eu sou o professor Vieira e este canal, o canal Antônio Vieira, tem o propósito de colaborar com a educação e com a formação profissional de todos aqueles que tenham a topografia como disciplina de seus currículos ou façam dela sua profissão. Neste vídeo de hoje, nesta aula, será um pouco longa, vamos continuar a falar do potenor. Dessa forma vamos fazer um exercício numérico e no final fazer uma discussão que vai contribuir muito para atingir o propósito deste canal, que é aprimorar a educação, dar ao topógrafo, ao agrimensor, ao hidrógrafo, ao engenheiro civil, cartógrafo, agrimensor, ao técnico em edificações, um espírito crítico para que possa, sempre que estiver fazendo o seu trabalho, ater-se à análise e à discussão daqueles métodos e daquelas soluções para que se aperfeiçoe cada vez mais com o tempo. Então, vamos a esta aula, que é um exercício numérico. Vamos tratar de determinar a posição do ponto P, está assinalado nesta figurinha aí ao lado, conhecendo-se as coordenadas norte e este dos pontos ABC e dos ângulos alfa e beta. Vamos a ele. Então, os valores conhecidos desse problema são as coordenadas NE desses pontos A, B e C. Considera-se que o teodolito foi instalado no ponto P e mediu-se para as direções para os pontos A, B e C, resultando naqueles ângulos alfa e beta. Está aí o valor do beta e o valor do ângulo alfa. O primeiro passo que vamos fazer, já no vídeo passado, vimos toda a dedução teórica das fórmulas, e agora vamos seguir os passos da resolução, seguindo aquela dedução teórica e procurando variar um pouco para dar versatilidade à resolução do caso que vocês façam este ou outra aplicação. Então, neste primeiro passo, vamos calcular o ângulo gama e as distâncias assinaladas aí na figura AB. São essas distâncias entre os pontos conhecidos BC e BA. Aí já notamos assim um pouco de diferenças dessas distâncias com da aula passada, mas isso daí é normal aparecer em outras aplicações. O azimuth, vamos calcular o azimuth de B para A e a distância A. Nesse cálculo de azimuth de distância, tendo as coordenadas, tudo se passa em transformar essas coordenadas plano-retangulares em coordenadas polares, que são essa distância e o azimuth. E para isso, nós vamos usar a nossa calculadora, que eu já fiz um vídeo só sobre ela, é a Casio FX82MS, que ela se presta muito bem à resolução desses tipos de problemas, e para aqueles que já estão dominando os métodos, já é bom automatizar um pouco algumas partes do cálculo usando calculadora. A função que vamos usar dessa calculadora é a polar. Pol, a sintaxe é dada dessa forma, já expliquei por quê. Pol, o n de início menos o n de destino, o ponto de início é o B e o destino é o A, que é o azimuth de B para A. E de início menos o E de destino. Nós já vimos por que foi colocada a sintaxe dessa forma no vídeo em que nós apresentamos a aplicação dessa calculadora na topografia. Vamos seguir automaticamente agora esse cálculo. Então, substituindo os valores das coordenadas como está sendo pedido aí na sintaxe, nós colocamos o n
do ponto B, está assinalado aí, 206.836,17, e vamos colocando as outras coordenadas conforme elas são pedidas nessa ordem. E com isso, retorna da calculadora a distância de B para A, que é essa distância A que está na figurinha, como sendo 1.227 metros, 679. Vou deixar agora com 3 decimais, podemos deixar aí mais decimais que o necessário nos cálculos intermediários, mas as coordenadas iniciais estão dadas no centímetro. Mas vamos assinalar assim. Vamos calcular o azimuth do B para A, ainda com aqueles mesmos dados da função, ele está com origem no sul. Então a calculadora nos dá, apertando esse botão alfa, depois a tecla tan, que nós vamos ter o ATAN, né, o arco tangente, vai nos dar o azimuth, esse ângulo 63,115, 40 e tal, no modo grau. Esse, como nós já vimos, ele tem origem no sul, o valor fornecido pela calculadora. E temos então que levá-lo com origem para o norte. Ele estando com origem no sul, para levá-lo para o norte, basta somar 180 graus aquele valor que está com origem no sul. E com isso, ficamos com o valor do azimuth referido ao norte, que é o que se faz na topografia. Está aí os 116 graus, vírgula alguma coisa aí, que é no modo decimal, e para transformá-lo em grau, minutos e segundos, é só apertar a tecla assinalada no teclado como grau, minuto e segundo, e automaticamente nós temos o azimuth de B para A no modo grau, minuto e segundo. 116 graus, 53 minutos, 04,54. Deixei o valor que a máquina forneceu, embora essa precisão seja desnecessária para esse exemplo que estamos vendo. Então, arredondando aqui no segundo, que é o valor da precisão dos dados desse problema, já para não ficar sobrecarregando os cálculos. Vamos ver então agora o azimuth do outro lado, da outra direção, entre os dois pontos conhecidos, BC e a distância B. Mesma coisa, usamos a função pol com essa sintaxe, né, que ela pede, n de B menos n de C, e a vírgula é de B menos é de C. Colocamos os dados numéricos que nós já conhecemos, na ordem que ele pede, e a calculadora nos dá a distância e o azimuth, já acionando a tecla alfa tan igual, ele vai nos dar então o ângulo, o azimuth, mas com origem no sul, que é o que a calculadora nos dá. Esse ângulo da calculadora, ele cresce de 0 a 180 graus para um lado e 0,80 graus para o outro, né? Consideramos o sentido positivo, o sentido horário. Quando o sentido é contrário ao horário, o ângulo é negativo. Então, o azimuth de B para A com origem no norte é só somar os 180 graus ao valor fornecido pela calculadora que está com a origem no sul. Com isso, temos o azimuth dado com origem no norte, no modo decimal, e para colocá-lo no grau, minuto e segundo, é só apertar aquela tecla de grau, minuto e segundo. Temos aí, do jeito que a calculadora dá, 28 graus, 03 minutos, 32,79, e damos uma arredondada jogando esses centésimos para aproximar o ângulo o valor 32 segundos para 33. O ângulo gama, então, vai poder ser calculado pela diferença de azimuths. Nós acabamos de calcular o azimuth de B para C,
que é esse ângulo entre o norte e a direção BC, e o azimuth de B para A, que é o ângulo entre o norte e a direção de B para A. Então vocês podem ver, se nós tirarmos do azimuth de B para A o azimuth de B para C, nós ficaremos com esse ângulo gama. Isso pode ser feito também na calculadora. Temos esse azimuth de B para A, o azimuth de B para C. Então, na calculadora, é só fazer a subtração. Coloquei aqui dessa vez, só para mostrar a sintaxe, né, como ela foi programada. Então, para fazer subtração de ângulos, então coloca 116, aperta-se a tecla grau, minuto e segundo. Depois, 53, aperta-se grau, minuto e segundo. E ela já sabe que esse 53 é minuto. Depois aperta-se, tecla-se, né, introduz-se 0,4,54 e aperta-se essa tecla. Aperta-se a tecla menos, essa lá da reguladora, e introduz-se o outro ângulo. 28, tecla grau, minuto e segundo, 03, tecla grau, minuto e segundo, 32,79, tecla grau, minuto e segundo é igual. E com isso a calculadora nos dá a diferença entre esses dois ângulos, que será aquele ângulo gama. 88 graus, 49 minutos e 32 segundos, desprezando os centésimos do segundo. Terminamos aqui o passo 1 e vamos para fazer um esclarecimento sobre a figura usada no vídeo passado, que foi o hipotenor, na parte 3, em que a figura foi dada foi essa, e lá então usamos para pontos conhecidos a nomenclatura P1, P2 e P3, e aqui nessa figura está sendo usado no lugar do P1 o A, do P2 o B e no P3 o C, né? Então nós temos esses ângulos auxiliares X e Y na figura passada, e esses ângulos ali em vermelho, que é pelo teorema de Thales, 180 menos o X mais o gama, e o outro ângulo assinalado ali pela seta verde, que é pelo teorema de Thales, 180 menos Y mais beta. Essa razão que nós chegamos lá na teoria, né, o M seria esse lado E vezes o seno do alfa sobre o lado D vezes o seno de beta. Vimos essa dedução dessa expressão lá na parte teórica. Quem tiver dúvida, por favor, veja lá como foram deduzidas essas expressões. Então, nesse exercício, o nosso AB aqui no exercício, AB, é dado como o valor A, aqui na nomenclatura A, 1227,679, o BC dado pelo B, 818,674, e o M, então, é os lados conhecidos BC, que é, no caso aqui, sobre o AB, e o seno alfa e seno beta. Só para fazer esse esclarecimento, para fazer essa analogia com o vídeo da aula passada. Nós vamos prosseguir com a nomenclatura, né, com a simbologia da figura neste exercício. Então vamos ao passo 2, que é para calcular aqueles ângulos auxiliares X e Y. Vamos calcular esses ângulos X e Y, como vimos na dedução das fórmulas teóricas no vídeo passado. Chegamos à expressão que nos dá o ângulo Y, que é a cotangente de Y, M, que conhecemos, sobre seno de N, cotangente de N. Esse N é a soma de X com Y. E nós vamos então agora, em vez de trabalhar com a cotangente, vamos trabalhar com a tangente, porque na maquininha eletrônica nós temos já a tecla arco tangente, já preparamos então para trabalhar com a tangente, não ficamos com a cotangente. Então aqui desmembramos aqui essa cotangente,
botamos ela como cosseno de n sobre seno de n, é a definição da cotangente, é o inverso da tangente, e de modo que aqui nesse denominador ficaria, então, aqui nesse segundo membro, uma fração só, que teria o numerador m mais cosseno de n, e um único denominador, que seria o seno de n. Então, colocando em função da tangente, nós invertemos, então, essa cotangente, que fica sendo a tangente, e inverte-se, então, essa expressão que ainda há pouco descrevi para vocês, ficaria esse seno de n que está no denominador, vai para o numerador, e esse m mais cosseno de n vem para o denominador. O m é conhecido, como já mostramos, de modo que a tangente de y, substituindo o valor de m em função dos seus elementos conhecidos, fica tudo ali. A tangente de m, então, fica desenvolvendo aqui, desmembrando esse denominador da fração, né? Como se multiplicasse ambos os membros por AB seno de B, AB seno de beta, né? E com isso nós ficamos com a expressão de tangente de beta, porque esse AB seno de beta ficaria nessa expressão aqui no denominador, e ele vai então para o numerador. Vai ficar AB seno beta vezes seno de n sobre esse seno alfa vezes BC cosseno n vezes AB seno beta. Está ela aqui. Então já está a tangente aí, o arco tangente é dado por essa expressão. Já, em vez de trabalhar com um arco cotangente, vamos trabalhar com esse arco tangente. Fica assim o y determinado, a expressão dele já transformada, de modo que esse x mais y pode ser calculado. Uma vez determinado o y, né, nós sabemos que a soma dos ângulos internos dos ângulos, né, daquele quadrilátero do hipotenor é 360 graus, então esse x mais y é 360 graus, que está no segundo membro, menos a soma de todos esses elementos do primeiro membro. Já vimos isso no vídeo 1. O alfa e beta é conhecido, o gama também calculamos já neste vídeo por diferença de azimuth, de modo que o n calculamos agora 360 menos esses valores alfa mais beta mais gama, que vai nos dar 97 graus, 07 minutos e 51 segundos. Então, o y podendo ser calculado, né, substituindo-se aqui na expressão do y, arco tangente, todos os elementos conhecidos. Nós conhecemos esse lado AB, está ele aqui, seno de beta, conhecemos tudo direitinho os ângulos e os lados, de modo que podemos ter o y. Tendo o y, conhecemos a soma x mais y, podemos ter então o x. Então o y é 60 graus, 50 minutos e 55 segundos, e o x será 36 graus, 16 minutos e 56 segundos. Temos então já o x mais y calculado. Fim do passo 2. Então, no passo 3, vamos fazer o cálculo dos azimuths das direções que levam ao ponto a determinar. Então, o ponto a determinar é o ponto P, e as direções que levam ao ponto a determinar são essas direções de C para P, de B para P, de A para P. Vamos calcular nesse passo 3 esses azimuths que levam ao ponto P. Temos esses elementos conhecidos, esse ângulo θ pelo teorema de Tales, uma vez que já conhecemos y, já conhecemos beta, então pelo teorema de Tales a soma desses três ângulos é 180 graus. Então 180 menos o y mais beta vai nos dar o valor desse ângulo θ, direitinho. Então θ 40 graus, 51 minutos e 49 segundos. Então, o azimuth de B para P, por exemplo, azimuth de B para P, vai ser o azimuth de B para C, que nós já temos ele, já calculamos, temos as coordenadas do ponto B
e as do ponto C, que são conhecidos. Então, pela função pol, tivemos esse azimuth de B para C, de modo que, somado a esse ângulo θ, que determinamos agora, vamos ficar com esse ângulo desde o norte até a direção BP, que é o azimuth de B para P. Então, já ficamos com ele aqui. Então, esse azimuth de B para C e B para P. O azimuth de C para P, esse azimuth de C para P, será calculado da seguinte maneira. Prolongando essa reta, essa direção BC, prolongando, né, e tirando uma paralela no ponto C, com essa direção norte, que passa aqui pelo ponto N, ficamos aqui com a direção norte. Então, esse ângulo aqui, azimuth BC, é igual a esse, são ângulos correspondentes. Então, esse azimuth BC, se nós somarmos 180 graus a ele, vamos ficar com o ângulo entre o norte e essa direção de C para B, até aqui. Se subtrairmos o valor desse ângulo Y, que já conhecemos, vamos ficar com o ângulo entre o norte e a direção de C para P. É o que está assinalado aqui nessa expressão. Espero que tenham acompanhado essa manobrazinha entre ângulos. Então, a mesma coisa com o azimuth de A para P. O azimuth de A para P, fazemos a mesma coisa, prolongando esse lado BA e tirando aqui pelo ponto A uma paralela a esse norte, ficamos com a direção norte aqui no ponto A. Então, esse ângulo aqui é o azimuth de B para A. É o azimuth de B para A. Esse azimuth de B para A, que nós já conhecemos, está ele aqui. Já calculamos. Então, da mesma forma, se nós somarmos 180 graus a esse azimuth de B para A, vamos vir até aqui, ó, a essa direção. Vai ser o azimuth de A para B, né? Vamos vir até aqui. Somando o ângulo X, vamos ficar com o azimuth de A para P, que vai ser o ângulo entre o norte e rodando aqui até chegar lá. Então, o azimuth de A para P fica sendo determinado aqui. Então, fazendo essas continhas, ficamos com o azimuth BC é 28 graus, esses são os valores conhecidos, o BA 116,53, todos são elementos conhecidos, o X e Y são os elementos conhecidos, de modo que agora é só substituir os elementos conhecidos nessas expressõezinhas que acabamos de tirar ali da figura e ficamos então com o azimuth de B para P são o azimuth de B para C, que é o 28,0333, mais o θ. O θ acabamos de ver, esse aqui é o 40,51,49. E assim os outros elementos, né? O de B para P conhecemos do ponto B para o P, então já está aqui, vai ser 68, 55 e 22. A mesma coisa de C para P, é só substituir os elementos conhecidos, como nós já fizemos, e vamos ter o azimuth de C para P, 147, 12, 20 e 38 minutos. Analogamente, o azimuth de A para P vai ser o de B para A, 116, 53,04, como vimos aqui, mais 180, mais o X, que já sabemos que é 36, 16,55, tudo tranquilo. Então já temos todos os azimuths dos pontos conhecidos para o ponto a determinar. Né? Azimuth de B de A para P, 333 graus, 10 minutos, 00 segundos. Então vamos ao passo 4, já temos os azimuths. Para calcular as coordenadas, precisaríamos de azimuth e distância. Então agora vamos então calcular as distâncias AP, BP e CP. As distâncias que levam dos pontos conhecidos A, B e C para o ponto a determinar P. Então está aqui a figurinha, temos que determinar essas distâncias de A para P, de B para P
e de C para P. Determinar essas distâncias. Esse ângulo delta aqui, que vamos utilizá-lo, como nós já sabemos quem é o alfa e quem é o x, pelo teorema de Thales, né, esse delta é 180 menos o alfa mais x, da mesma forma que calculamos ainda há pouco o ângulo θ. Então, o delta vai ser 180 menos essa expressãozinha aqui. Na calculadora eletrônica, na Cássio, isso é feito num piscar de olhos. Eu estou demorando um pouco aqui porque eu estou explicando, mas se fizer sem explicar, esse problema é resolvido muito rapidamente. Então, essa distância AB é conhecida, porque as suas coordenadas são conhecidas, então determinamos na função pol, assim como a distância BC entre os pontos conhecidos. O ângulo θ já o determinamos, o ângulo delta também o determinamos, o y sabemos, o x sabemos, o beta e o alfa foram medidos, tudo conhecido. Então, aplicamos a lei dos senos nesse triângulo ABP. Então, vamos nesse triângulo ABP, vamos então usá-lo para calcular a distância que queremos. Então, temos aqui a distância de A para P, pela lei dos senos, está para o seno do ângulo oposto, que é o seno delta, assim como a distância de AB, que nós conhecemos, está para o seno do ângulo oposto, que é o seno de alfa, direitinho. E também o BP, a distância BP, já é o outro triângulo, né? Triângulo BPC, botei isso, não destaquei aqui o triângulo BPC, mas é o triângulo BPC. BP está para o seno BP, AP, aqui seria o seno de Y, me enganei aqui, seno de beta. Aqui eu me enganei, aqui seria seno de beta. Consertem, por favor. Então, mas isso é tranquilo, né? A lei dos senos é tranquilo, eu me enganei ali na digitação, no BP e no AP. Esse BP aqui, o ângulo oposto ao BP é o Y, teria que botar aqui o Y, tá? Então, o AP, colocando esses elementos conhecidos ali, vai nos dar esse valor, 916,418. E o BP, botando aí, consertando, né, botando aqui os elementos conhecidos, BP 730, BP. Distância CP, a distância CP. BC já está aqui, BC conhecido, θ é os 40 graus, beta 78, y é os 60 graus, 50 minutos, triângulo BCP, CP está para o θ, assim como BC está para o beta. Então, tiramos a distância CP aqui. Tiramos aqui o CP, tá? CP 547,015. Então, já temos as distâncias. Então, com os azimuths e com as distâncias é a lei dos senos, tranquilo. Vamos para o passo 5, que é calcular as coordenadas GN e E, do ponto a determinar, né? Aqui estão as coordenadas conhecidas, os pontos A, B e C. Aqui a figurinha para a gente se guiar, nos guiarmos, né? E temos aqui a distância AP, a distância BP e a distância CP. Temos aqui essas distâncias. Os azimuths AP, BP e CP. Então vamos fazer o transporte de coordenadas a partir do ponto A. Então do ponto A
vamos transportar as coordenadas para o ponto P. Então, para transportar coordenadas, fazemos o seguinte: transporte de coordenadas vai ser a fórmula clássica, né? O N do ponto conhecido mais AP cosseno do azimuth para o ponto a determinar, do ponto conhecido ao determinar, e o EP, o E do ponto conhecido mais AP vezes o seno do azimuth de A para P. É o transporte de coordenadas para o ponto P. Substituindo os valores que já sabemos, o azimuth, a distância e o N do ponto A, e nas duas fórmulas, o E, o AP e o seno, ficamos então com essas coordenadas. NE, o N é 207,098,76, já arredondei no centímetro, e o EP 451,195,36. Transportamos a partir do ponto A. Vamos fazer o transporte a partir do ponto P. Então, a mesma coisa. A partir do ponto P, a partir do ponto B. Então, é o N e o E do ponto B mais a distância BP pelo cosseno do azimuth BP. E é o E de B, do ponto conhecido, mais a distância BP pelo seno de A, do B para o P. É o transporte de coordenadas que estamos aplicando. Temos as coordenadas NE do ponto B, temos a distância BP e temos o azimuth BP. Então é só substituir ali e com a calculadora fazer essa conta com esses elementos aqui, que é um piscar de olhos, e obtemos aqui, então, 207,098,76, 451, 1,95,36. Temos, então, essas coordenadas. Transportar a partir do ponto C. Então, a formulazinha de transporte de coordenadas, as coordenadas do ponto conhecido, NE, depois a distância CP pelo cosseno de C para P. E aqui o E é o E conhecido, a distância CP pelo seno do azimuth de C para P. Temos os elementos conhecidos, as coordenadas do ponto C, a distância CP e o azimuth de C para P. Substituímos na expressão N e E, a distância e o azimuth, e na calculadora, num piscar de olhos, saímos com as coordenadas N e E do ponto conhecido, né? Então, reparem que são iguais, tá? São iguais. E lá já determinamos anteriormente as coordenadas a partir do A. Então, repare que a partir dos pontos conhecidos de A, B e C, chega-se às mesmas coordenadas do ponto P. O que significa isso? Essa igualdade indica que o ponto está corretamente determinado? Podemos dormir descansado? E desse ponto aí sair determinando outros, determinando limites, locação da obra, locação de uma direção, uma tubulação. Podemos fazer isso? Podemos estar tranquilos? Agora que vamos começar ao que interessa na realidade. Até agora, senhores, foi cálculo numérico, essa operação com a calculadora, e é interessante saber isso, mas o mais interessante para o topógrafo, o agrimensor, para o técnico de edificações, para os engenheiros, para os estudantes, é criticar o resultado, criticar o método, saber o que estão fazendo, que só pegar os dados medidos e introduzir num software ou numa máquina de calcular e sai o resultado, isso daí, não leve a mal, mas o meu neto com 10 anos faz. Mas ele não sabe nem o que está fazendo, mas ele opera um software, ele preenche um formulário de cálculo e chega ao resultado correto. Introduzindo os dados lá corretamente, ele chega ao resultado correto. Agora, o que está acontecendo? Então, vamos fazer a discussão da solução do problema de Potelot. A discussão é a seguinte:
O que é prova real? Isso é prova real. Nós vimos que a soma dos ângulos internos do quadrilátero, x mais y mais alfa mais beta mais gama, dá 360 graus. Aí nós determinamos todos aqueles ângulos. O x, o y, o alfa e o beta foram medidos, determinamos o gama e se somarmos todos esses valores, dá 360 graus. Eu já vi muitos vídeos na internet em que o autor lá, que está resolvendo um problema de hipotenor, ele mostra essa soma assim, lá na calculadora dele, e chega lá o visor bem pertinho da câmera e dá 360 graus, e ele fala assim: bom, isso nos assegura que o que fizemos até agora está tudo certo. Isso então é uma prova real? Vamos examinar, vamos discutir. Então repara o seguinte: se esse y igual a 60 graus, 50 minutos e 55 segundos que nós calculamos por aquele arco tangente, imagine que se ele fosse calculado de maneira errada e nós achássemos, em vez de 60 graus e tal, 50 graus e tal, 50 minutos, diminuindo 10 graus. Então ele ficaria menor 10 graus. O y, né? Como o x mais y, essa soma dá 97 graus, 07 minutos, então dessa soma, com esse valor de y errado, se tiraria o x, e o x sairia com 46 graus, 10 minutos, aumentaria 10 graus. O x não seria 36, 16, 56, seria 46, 16, 56. Porque a soma não se alteraria, essas variáveis x e y, elas têm um coeficiente de correlação igual a 1. Elas são dependentes uma da outra. Tira numa, soma na outra, isso não é prova real. Não é prova real. E qual seria o efeito desse erro? Calculou o y errado e prossegue os cálculos. Isso daí, vamos supor que prossigam os cálculos. Isso quer dizer o seguinte: nós temos aqui, então, o esquema do hipotenor. Eu botei aqui os pontos A, C e B, já coloquei até nessa disposição, que é a disposição que eu sempre usei na minha vida profissional, que nós usamos lá na Marinha, quando usamos assim um hipotenor, a interseção AE. Botamos o ponto conhecido C como sendo o ponto central, e depois esse ângulo aqui seria o ângulo à esquerda do ponto conhecido. E esse ângulo aqui, o ângulo à direita do ponto conhecido. Aí não fica dúvida se nós podemos olhar do lado desse outro lado ou não, que vindo esses ângulos alfa e beta, fica na dúvida se está de um lado ou se está no outro da figura. Assim não há dúvida. Então nós temos esse ângulo x1 e y1, tá? Aí deu-se essa bobeada no cálculo. Esse y2, então, aumentou 10 graus, vamos supor, e o x diminuiu 10 graus. O que aumentou num, diminuiu no outro. O que diminuiu num, aumenta no outro, que aumenta, diminui nisso. Aí como é que fica isso? Diminuiu no outro. E isso fica o seguinte: com esses novos valores, x2, y2 e os valores da esquerda e à direita que vamos calculando, está aqui o valor à esquerda e à direita, que está lá, nós vamos resolvendo o problema, vamos chegar a 3 coordenadas iguaizinhas, com esses novos ângulos x2, y2 e aqueles outros. Vamos chegar a 3 coordenadas iguaizinhas, mas a esse ponto pelinha, porque aquele engano lá no y fez esse ponto se deslocar. Então o ponto se deslocou. Nós resolvemos um outro quadrilátero, não foi aquele quadrilátero que seria o correto, um outro. Então esse é o ponto pelinha. Então repara que esse ponto pelinha está errado. Então imagina que nós, então, esse ponto pelinha, determinamos as coordenadas a partir de 3
dos 3 pontos, deu tudo igual, então isso é uma comprovação de cálculo, está tudo certo. Aí então daqui você sai com as coordenadas desse ponto P' para fazer um apoio para alocar um limite, para alocar uma obra, para fazer qualquer coisa, vai dar errado. Não pode fazer isso. Então eu quero chamar a atenção de vocês agora para uma coisa que é comum, que eu vejo em 100% dos vídeos de topografia, eu vejo esse engano. 100%, não vou dizer 100%, 95% por aí. Não se adota o controle das posições, o controle do método. Não se adota. Então temos que evitar a determinação de uma posição, ou de uma direção, ou de uma altitude, sem controle. Então o trabalho tem que ser controlado, tem que ser determinado mais de uma vez, de maneira independente, né? Se usar métodos ou dados de campo diferentes para controlar a determinação. Isso é para controlar. Então, por exemplo, aquela interseção a ré, aquele hipotenor, nós podíamos ocupar um daqueles pontos e fazer uma medida de ângulo e de distância para ele, quer dizer, uma irradiação, ou ocupar 2 pontos lá, os mesmos se fossem acessíveis ou outros, e fazer uma interseção avante no ponto a determinar. Então nós teríamos então coordenadas do ponto P determinadas por métodos diferentes. Aí sim poderíamos ver, avaliar se estão iguais e se estão diferentes, o quanto nós estamos errando. E se usar apenas um método, repeti-lo de maneira independente. Então aquele método de, por exemplo, o potenor, fez um potenor, mediu todas as distâncias, o alfa e beta. O correto para controlar é desmontar a estação, instalar de novo o teodolito ali no ponto P, nivelar tudo direitinho, verificar se os pontos A, B e C estão corretamente sinalizados, se não houve problema, e medir novamente, com reiteração, repetição, os ângulos alfa e beta, e fazer novamente um potenor, mas repetindo ele, é um outro potenor, diferente. E fazer tudo diferente, as medições, os cálculos, tudo diferente, não aproveitar nada do anterior. Perceberam, senhores? Então tomem isso como lição. Não determinar nenhuma posição, nenhuma direção, nenhuma altitude sem controle. É preciso controlar para saber o quanto nós estamos errando, para saber se erramos e o quanto estamos errando. Bom, era isso que eu queria dizer aos senhores. Obrigado por assistirem esta aula. Espero que tenha contribuído para a educação, para a formação profissional de vocês. Deem like para melhorar aí a posição do canal no YouTube. Façam sugestões para me orientar. Se inscrevam se ainda não estão inscritos. Compartilhem esse vídeo com seus colegas, com outros topógrafos, agrimensores, hidrógrafos, com outros engenheiros, com outros estudantes que estudem topografia, e sejam felizes. Até a vista, pessoal!